Meu Deus do céu, a internet tá pegando fogo, pessoal. Tem gente decapitando um ao outro aí nos grupos de WhatsApp, né? Tudo em cima do assunto. O que o Papa Francisco teria dito sobre a união civil homossexual, sobre a constituição de famílias por pessoas homossexuais? Basicamente essa questão, essa que é a dúvida. Vou tentar esclarecer um pouco aqui algumas dúvidas que têm chegado para mim o tempo inteiro. Muita gente me perguntando, tipo, e aí, o que você achou do que o Papa falou? Gente, como é que eu sempre digo? Primeira coisa, entender, a grande mídia é inimiga da moral católica, tá? Então não confia no que a mídia está fazendo, está mostrando. Eles pegaram trechos de uma entrevista longa que o Papa Francisco deu para um documentário chamado Francesco e juntou partes, né, do que ele falou sem contexto e colocaram contexto, né? Nas notícias estão aí o contexto, né, os contextos que eles colocaram. Então eu peguei aqui a BBC News, todas as grandes mídias estão falando sobre isso, o mundo todo, né? Papa defende união civil gay. E aí começa. Casais homossexuais devem ter o direito de firmar uniões civis, afirmou o Papa Francisco em um documentário e tal. E diz mais, entre aspas, falando que o Papa disse, né? Eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso. Então, você vê que tem duas coisas. A primeira é a união civil, reconhecida civilmente, a união civil homossexual. E a outra é o direito de constituir uma família, tá? Todas as vezes que a gente a gente ouve uma notícia, principalmente quando é algo relativo à nossa moral, a moral católica, a gente tem que prestar muita atenção. Primeiro, no veículo que está apresentando aquela notícia, né? Você tem que prestar atenção se o conteúdo pontual corresponde. Você tem que prestar atenção no histórico do posicionamento, no caso aqui o do Papa, a respeito do assunto. Então vamos lá. A grande mídia que trouxe a notícia é confiável? Você acredita que de fato eles estão preocupados em apresentar o que de fato o Papa Francisco pensa sobre este assunto? Eu acredito que não, é óbvio que não, tá? Eles conseguem manipular tudo que eles querem, né, através de uma edição. É muito fácil, pega trechos fora de contexto, o que é importante também para se entender um texto, senão vira um pretexto, né? Então, as notícias estão assim. E aí eu vou ler o que eles estão colocando nas reportagens, né? Entre aspas, Papa disse: eles são filhos de Deus e têm direito a uma família. Ninguém deve ser excluído ou forçado a ser infeliz por isso. O que dá a impressão? Que ele está falando que a dupla homossexual, eles têm o direito de se unirem para constituir uma família, né? E eles não podem ser excluídos, eles têm direito de ser felizes sendo família, sim. Mas só que nesse texto, o contexto mostra que o Papa falava a respeito de filhos que têm tendências homossexuais que não podem ser excluídos das famílias, não podem ser botados para fora por essa condição, que eles têm que ser, de fato, cuidados pelos pais, acompanhados, né? Então, neste contexto, sim, né? O Papa está certo, eles têm direito a uma família, né? Um filho tem direito a ser filho, a estar numa família, porque aquele homossexual não é um solto no mundo, ele tem pai, ele tem mãe, ele tem irmão, ele tem tio, entendeu? Ele tem avô. É nesse contexto que o Papa estava falando, né? Então, gente, é preciso entender, mas eles pegam os textozinhos e juntam aqui e dá essa impressão, né? Primeira coisa, eles são inimigos, a grande mídia é inimiga, eles querem destruir a moral judaico-cristã, porque é um empecilho para eles, porque a fé, a doutrina católica tem impedido do aborto avançar, da pauta progressista avançar, do comunismo avançar e tudo mais. Então eles querem esvaziar a fé, e eles sabem que isso é importante, né? O Papa se colocar a favor do aborto, a favor da homossexualidade, é muito simbólico, é muito potente para eles, entendeu? Resumindo, o que eles estão querendo é fazer com que a figura do Papa seja um símbolo para a aprovação da homossexualidade. Mas a doutrina católica nunca falou a respeito disso, né? Aprovando, né, no caso. Ao contrário, a doutrina desaprova. E o Papa Francisco também
no histórico de pronunciamentos, ele deixa isso muito claro, que também é a posição dele em relação à união de homossexuais como famílias, equiparando a união de casais do mesmo sexo com a união familiar, né? O Alexandre, ele fez um compilado, eu achei muito interessante aqui, e eu dou o devido crédito. Ele fez um compilado de trechos onde o Papa também se posicionou a respeito do assunto, né? O Alexandre, do blog O Catequista. E eu vou ler aqui para vocês alguns trechos. Olha que interessante. Em 2016 o Papa se posicionou. Ele estava num voo, né, numa viagem apostólica para a Geórgia e Azerbaijão. Ele disse, abre aspas, quando falamos no casamento como união de homem e mulher, como Deus os fez, como imagem de Deus, ele é homem e mulher. O casamento é homem e mulher. Essa união é homem e mulher. A imagem de Deus não é homem masculino, é um homem com a mulher, juntos. Que eles são uma só carne quando estão unidos em casamento. Esta é a verdade. Devemos ter cuidado para não deixar essas ideias entrarem em nós. Aqui ele falando do contexto que ele estava discorrendo ali no avião, né? As ideias contra a união do homem e da mulher. Mas, antes de tudo, o casamento é a imagem de Deus, homem e mulher, em uma só carne. Quando esta é destruída, a imagem de Deus fica suja ou desfigurada, né? Em primeiro lugar, na minha vida de sacerdote, de bispo, até mesmo de papa, acompanhei pessoas com tendências e práticas homossexuais. Acompanhei-os, aproximei-os do Senhor. Alguns não conseguem, mas acompanhei-os, nunca abandonei ninguém. No contexto de acompanhar essas pessoas, mesmo que elas não consigam, o Papa disse, mas nunca deixei de acompanhar, né? Aqui ele continua. As pessoas devem acompanhar como Jesus as acompanha. Quando uma pessoa que tem essa condição se apresenta diante de Jesus, Jesus certamente não lhe dirá, vá embora porque você é homossexual. E ele está certo, né? Como ele não fez com as prostitutas, com os pecadores, né? Não. O que eu disse diz respeito à maldade que é feita hoje com a doutrinação da teoria de gênero. Ele faz uma crítica a respeito disso, né? E aqui tem outros posicionamentos muito claros do Papa, mas eu quero pegar uma que é muito pontual, ele é bem claro. Foi em 2010, ainda como arcebispo de Buenos Aires, ele era presidente da Conferência Episcopal Argentina. E ele declarou o seguinte, né, o cardeal Bergoglio, apelando contra a lei sobre casamento entre pessoas do mesmo sexo. Olha, houve uma lei na Argentina e o cardeal então Bergoglio se posicionou. Abre aspas, cabe à autoridade pública proteger o casamento entre um homem e uma mulher, através do reconhecimento regulatório para garantir e promover a sua função insubstituível e a sua contribuição para o bem comum da sociedade. Se um reconhecimento legal é atribuído à união entre pessoas do mesmo sexo, ou fosse concedido um estatuto jurídico semelhante ao do casamento e da família, o Estado agiria de forma ilegítima e contrária às suas obrigações institucionais, alterando os princípios do direito natural e da ordem pública da sociedade argentina. Tá claro? Esse é o contexto. Teve outros contextos aqui, também do Papa. Vou pegar mais um. Em 2016, né, aqui quando ele lançou Amoris Laetitia, ele fala o seguinte, a união de fato ou entre pessoas do mesmo sexo, por exemplo, não podem ser equiparadas de forma simplista ao casamento. Ponto final, tá? Ponto. Nenhuma união precária ou fechada à transmissão da vida nos garante o futuro da sociedade. E ele diz mais. Os padres sinodais observaram que, no que diz respeito aos projetos de equiparar as uniões entre homossexuais ao casamento, não há base para assimilar ou estabelecer analogias, nem mesmo remotas, entre as uniões homossexuais e o plano de Deus para o casamento e a família. E é inaceitável que as igrejas locais sejam submetidas à pressão nesta matéria e que as organizações internacionais condicionem a ajuda financeira aos países pobres à introdução de leis que instituem o casamento entre pessoas do mesmo sexo. Então está claro, gente, esse é o contexto que o Papa já disse a respeito do assunto,
né? Então, quando a gente ouvir o que a mídia está falando, a gente tem que ver o que o Papa disse de fato, qual que é o contexto que está inserido naquela fala, e qual que é o histórico que ele tem sobre os pronunciamentos, né, sobre aquele assunto. Então a gente chega à conclusão que de fato houve uma manipulação da grande mídia quando anunciou que o Papa estava ali aprovando a união civil homossexual, aprovando a instituição da família por pessoas do mesmo sexo. Não, porque eles teriam o direito de ser felizes, entendeu? Então, olha o que a igreja já se posicionou a respeito desse assunto pontual sobre a união civil homossexual. A igreja já se posicionou na época do Papa João Paulo II, foi emitido pela Congregação para a Doutrina da Fé as considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas homossexuais. Você encontra isso na internet. Tá? Você coloca lá considerações sobre os projetos de reconhecimento legal das uniões entre pessoas do mesmo sexo, pessoas homossexuais, você vai encontrar lá no site do Vaticano. Então tem a introdução que é curta, mas eu não vou ler tudo aqui para vocês. Tem o capítulo 1 que fala da natureza e as características do matrimônio, capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4, né? E tem a conclusão. Eu vou ler o final da conclusão para vocês, depois vocês leem o documento, que é muito importante. Mas olha, ele resume o que o documento diz. Tá aqui. Reconhecer legalmente as uniões homossexuais ou equipará-las ao matrimônio significaria não só aprovar um comportamento errado, como a consequência de convertê-lo num modelo para a sociedade atual, mas também ofuscar valores fundamentais que podem fazer parte do patrimônio comum da humanidade, né? Que fazem parte do patrimônio comum da humanidade. A igreja não pode abdicar de defender tais valores para o bem dos homens e de toda a sociedade. Gente, a coisa está clara, mas se você ainda não se convenceu de qual é a posição da igreja, eu vou ler o Catecismo da Igreja no parágrafo 2357. Apoiando-se na Sagrada Escritura, né, agora a respeito da questão da prática homossexual, apoiando-se na Sagrada Escritura, que os apresenta como depravações graves, está lá em 1 Coríntios 6,15, a tradição sempre declarou que os atos de homossexualidade são intrinsecamente desordenados, são contrários à lei natural, fecham o ato sexual ao dom da vida, não procedem de uma complementariedade efetiva e sexual verdadeira, em caso algum podem ser aprovados. Claro, claríssimo, límpido. A doutrina está aqui, tá? Então, Tiba, mas o que o Papa disse deu a entender que agora ele estava aprovando a união civil homossexual. Mas, Tiba, o que eu li foi isso, tá ali, né? O que o Papa disse. Quem pode esclarecer aquele contexto específico? O próprio Papa, né? O que seria muito estranho chegar à conclusão de que ele aprova isso, porque pelo contexto que eu mostrei para vocês agora, das vezes que ele já se posicionou contra. Esse posicionamento dele aqui na Argentina, ainda como cardeal, deixa muito claro, né? Então, se ainda existe uma dúvida a respeito de maneira pontual daquela frase sobre a união civil homossexual, né, nós não temos a capacidade de interpretar aquilo desvinculado do contexto do que a doutrina fala, do que o catecismo já fala, do que o Papa já se pronunciou a respeito do assunto. Vocês estão entendendo? E agora, gente, suponhamos que o Papa de fato, não, eu pensei muito bem, agora eu acho que é certo. Tá? Eu acho que é certo a união civil, não estou falando do ato homossexual, não estou falando da união civil, da regulamentação lá perante a lei. Eu revi e eu sou a favor. O que muda? Nada muda. A doutrina é a mesma, a recomendação é a mesma. Tá? Então, não muda nada. Tá? E outra, gente, essa união civil já é uma realidade. Já está institucionalizado aí. As pessoas já podem fazer o reconhecimento civil das uniões homoafetivas.
Já pode. Qual é o problema? O que eles estão querendo? Na verdade, eles querem o quê? Um apoio moral, porque eles querem avançar na agenda. E para eles é importante que a igreja abra mão dos seus princípios. Mas isso nunca vai acontecer. Entendeu? Porque já está alicerçado ali no magistério da igreja. Ponto final. Ah, então isso aí é preconceito. Não é preconceito. Tá aí, a igreja vai falar também sobre a prática homossexual. E ela distingue, né, a prática, o ato homossexual e a tendência. A pessoa pode ter a tendência. Isso é santo. Isso é uma pessoa piedosa. Isso é uma pessoa temente a Deus. É uma pessoa que vai direto para o céu. Entendeu? Uma pessoa que tem a tendência. Está nela por várias questões. Já não se sabe ao certo, né? Mas eu mesmo já atendi pessoas com tendências homossexuais falando assim: Tiba, eu não sei por que eu sou assim, né? Eu luto contra isso, eu não quero, não me sinto bem, mas é uma coisa que eu sinto que está em mim. Entendeu? Essas pessoas a igreja vai falar, se unir à cruz de Cristo, né? Ajudada por uma amizade desinteressada, né? Ser acompanhada, e ela é chamada a viver a castidade, a ofertar aquela sua tendência ao Senhor, né? Como um sacrifício, unindo-se à cruz de Cristo, né? E essas pessoas, o catecismo vai falar, que são chamadas à santificação, à santidade, né? Então, a doutrina é clara, gente, o magistério é claro, é o magistério milenar da igreja, e o que não ficou muito claro para todos foi o contexto ali do que o Papa disse na entrevista. Tudo bem, isso eu concordo, né? Que muitas vezes não fica claro, né, quando o Papa se posiciona. É uma característica do Papa Francisco, né? Às vezes ele fala, existe muita confusão a respeito daquele assunto, e muita gente começa a projetar aquilo e a imaginar o que pode ter sido por diversos contextos. Enfim, não estou entrando nessa questão hoje, né? Mas de fato existe isso, e uma vez que a gente percebe que existe muita confusão a respeito do que o Papa fala, ainda mais temos que ter uma cautela, porque aí eu tenho que entrar em fontes primárias, ver o que de fato ele falou. Parece que o documentário agora está público, né, na íntegra, acho que está em espanhol ainda, mas dá para entender muita coisa. Eu assisti, não assisti todo, ele é longo, mas eu vi as partes principais ali. E de fato, quando ele fala sobre a questão da família, por exemplo, né, o homossexual não pode ser, né, tem direito a uma família, ele fala no contexto do filho, ali que tem pai, que tem mãe, que tem avô, que tem tio, que tem irmão, que ele não pode ser expulso de casa, excluído da família, porque ele tem essa tendência, entendeu? E é óbvio, e tá certo, e é nesse contexto que ele fala na entrevista. Aí eles pegam uma pinça ali e falam assim: coloca isso aqui, direito à família, ele falou, mas não é a família um par homossexual que se junta para formar uma família. Ele não está falando sobre isso, ele está falando sobre a pessoa que tem homossexual e é de uma família, que é filho de alguém, entendeu? É irmão de alguém, que é neto, que é sobrinho de alguém. É nesse contexto, mas é claro, a mídia não ia dar a interpretação correta, e a gente tem sempre que desconfiar desses contextos, na verdade, desses descontextos que é apresentado para nós o tempo inteiro. Então, galera, ó, relax, a doutrina continua a mesma, tá? Não importa o que aconteça, a gente tem um alicerce muito forte, que é a garantia de que o Senhor não abandonaria a sua igreja e garantiria a verdade estar com ela. Vamos em frente, né? Estamos em Deus, estamos na fé, estamos na igreja de Cristo e venceremos assim. Deus abençoe e replique esse vídeo, tá? Coloca o seu joinha aqui, coloca um comentário, né? E também envie para as pessoas que você acha importante. Muitas desinformações, e a informação verdadeira precisa ser levantada, precisa ser direcionada. Deus abençoe e até o próximo vídeo.